Se você estuda violino pelo método Schmoll, ou também conhecido como método CCB, eu tenho certeza que você comete esses 5 erros dentro desse método. Então, se você quer progredir de forma anormal, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar quais são os 5 maiores erros dentro do método Schmoll que você não pode cometer. E eu tenho certeza que tem erro aqui que você não sabe nem o nome dele. Raoni Mendes aqui, sou professor de violino há 11 anos e seja muito bem-vindo ao canal Escola de Cordas. Já avisando, esse tipo de aula aqui, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Então, se você gosta de aulas de violino, práticas direto ao ponto, clica nesse card aqui. Tem muita aula que está fenomenal. Ah, e já se inscreve aqui no canal e deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, tá? E se você tem alguma dúvida, deixa também nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico para você. O quinto erro que nós temos aqui é um erro bastante comum e ela se chama semiligadura, tá? Muitas vezes os alunos acabam confundindo e fazendo uma ligadura. Quando nós temos uma ponta dupla, um talão duplo, nós temos uma semiligadura. Se você vai fazer o talão, você tem que descer 2 notas, dando uma pequena pausa entre as arcadas. Se você for fazer um si e outro si, com um talão duplo, você vai descer 2 vezes, si, si. Você não pode fazer si e completar os 2 movimentos, tá? Você tem que se atentar a isso, porque semiligadura é uma coisa e ligadura é outra. O erro de número 4. Tá? Nós temos aqui um problema de leitura dos alunos. Se você faz isso, por favor, observe e não faça mais. Tá? Não cometa mais esse erro, que é o erro de não ler a partitura. Leia a partitura e as observações que tem nela. Muitas das vezes nós temos lá indicando tocar no meio, tocar no talão, e você não faz isso. Tá? Às vezes você está descendo e fala tocar na ponta, você toca no meio. Você tem que fazer isso porque muitas das vezes aquilo é simplesmente para dar uma dinâmica na partitura e também treinar você. Você tem que estar preparado para ler as próximas notas, os próximos exercícios que está adiante e conseguir se programar para ela. Se você está descendo o arco e precisa fazer ponta, você tem que descer o arco com um pouco mais de velocidade. Se você está descendo o arco e precisa fazer no meio as próximas notas tem que ser feitas no meio do arco, você desce um pouco mais devagar. Você sempre tem que estar atento às sinalizações dentro da partitura. Isso é fundamental. Um exemplo desse tipo de erro é a lição número 41 do Schmoll. Nós temos ali que na terceira nota nós já temos uma indicação de tocar no meio do arco. E aquelas notas são staccatos, tá? Então o que acontece? Você vai descer o mi, o fá e tocar no meio do arco. Você tem que se atentar a isso para descer pouco. Mi, fá, sol, lá, sol, fá e fazer no meio. Muitos dos alunos vão acabar puxando muito rápido mi, fá e vai fazer as notas seguintes na ponta do arco. Isso está errado, tá? Então vamos se atentar. Agora, a questão de talão, nós temos na lição 56. As 2 primeiras notas são 2 cocheias e elas tendem a ser tocadas um pouco mais suave. Então, o exercício, tá? A partitura pede que seja tocado no talão. Então começa aqui, ó, lá, lá. Você não tem muito espaço de movimentação aqui no talão. Então você vai fazer lá, lá. E o próximo do, que é um pouco mais alto, você já vai puxar com força. Que aí você vai conseguir ter uma força grande e um espaço maior de movimentação do arco. Então vai ser lá, lá, do, certo? Então se atente. Pediu o talão, toque no talão. Pediu no meio, toque no meio. Pediu na ponta, toque na ponta. Terceiro erro que muitos alunos cometem é não ler o andamento, tá? Algumas lições, elas estipulam para você qual é o andamento daquele tipo de partitura, daquela música. Então o que você vai fazer? Você vai olhar lá, se estiver escrito lento, você não pode tocar rápido, tá? Vamos um exemplo aqui. A lição de número 55, nós temos aqui um andamento especificado de lento, tá? Então nós temos que tocar essa lição um pouco mais lenta, só que temos algumas observações. Nesse caso nós temos aqui também os outros, o quinto erro e o quarto erro, que a gente deve se atentar aqui dentro dessa lição. Então nós devemos fazer uma semiligadura nas 2 primeiras notas, porque nós temos um talão duplo, tá? E depois, posteriormente, nós temos a questão da indicação onde se deve tocar. Então, se pede ponta, toque na ponta. Erro de número 2 que as pessoas cometem, tá? Que você não pode cometer de forma alguma, tá? É a questão das dinâmicas e sinais dinâmicos. O que são dinâmicas e sinais dinâmicos? Se você analisar a lição de número 56, você vai ver que no início da lição tem um MP escrito lá. O que esse MP quer dizer? Esse MP é a dinâmica que tem que ser feita, tá? É o mesopiano. O que é o mesopiano? É o meio suave, tá? Então o que você tem que fazer? A dinâmica é a questão da intensidade de uma parte ou outra da música, tá? Geralmente a gente não tem partituras com a dinâmica estática, tá? É um tom, é uma intensidade só. Não, geralmente nós temos flutuações, porque em cada ponto a gente precisa transmitir um certo sentimento, tá? Então, o que vai acontecer? Em determinados pontos, vamos ter
a dinâmica meso-piano, piano, pianissimo, molto pianissimo, tá? E você precisa entender e respeitar esses pontos, tá? Outra parte, sinais dinâmicos. Geralmente é o aumento gradual e a diminuição gradual. Nós temos o crescendo e o diminuendo, tá? Você tem que respeitar isso. São aquelas duas setinhas. Vamos para um exemplo agora. A lição de número 56, nós temos que no finalzinho da lição nós temos o crescendo, depois nós temos o diminuendo, tá? Então, no crescendo, você vai aumentar o som, a intensidade do seu som de forma gradual. E no diminuendo, tá? É a setinha que vai diminuindo, você vai diminuir o seu som de forma gradual. Então, isso aqui cria uma certa dinâmica na sua partitura que fica muito legal. Vamos analisar direitinho aqui. Se você fosse tocar com uma dinâmica estática, ele ficaria assim, ó. Fá, mi, ré, do. Não é bem isso que a gente quer. A gente quer uma dinâmica. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um aumento gradual e depois nós vamos ter uma diminuição gradual. Porque nós temos o crescendo e depois nós temos o diminuindo. Então, vamos lá. Vai começar assim, ó. Vai ser mais piano e depois aumentando. E depois a gente vai fazer o diminuindo, tá? Então, vai ser Fá, mi, ré, do, sol, lá, si, sol. Vocês entenderam? Faz uma dinâmica. Fá, mi, ré, do, sol, lá, si. Então você tem aqui uma dinâmica e essa dinâmica precisa ser respeitada a todo custo. E agora o erro número 1, que quase todos os alunos cometem, tá? Que é não fazer os exercícios secretos, tá? Não é tão secreto porque essas orientações estão na cara e ninguém faz, tá? Quando você passa uma partitura, você não passa ela, geralmente você não passa ela de uma forma só, porque ela tem geralmente uma variação, e essa variação está escrita embaixo que você tem que fazer. Esse é um exercício secreto, tá? Que vai fazer com que você treine as suas habilidades, as suas técnicas de forma a melhorar, tá? Então, dentro dessas observações, nós temos orientação a ser feita sobre posição de dedo, questão de tom, meio tom, quando você deve estar com os dois dedos juntos, quando você deve estar com os dois dedos separados, tá? O método Schmoll tem até uns desenhos que é colocado para que o aluno não se perca, tá? Então já é formado. Quando você está em meio tom, você tem um dedo junto. Ainda fala lá com um desenho, tá? Tem um desenho, ainda diz um semitom. Lá na frente, se não tem desenho, está escrito semitom. Então você tem que prestar atenção nesses exercícios, nessas variações e nas orientações que está escrito no método, tá? São algumas letrinhas pequenas, mas você precisa prestar atenção nisso. Esse tipo de aula que eu dei hoje aqui, um professor normal não faria de jeito nenhum, tá? Então eu criei aqui no YouTube uma playlist com dicas para violino, tá? Se você quer aprender violino de forma anormal, evoluir de forma anormal, se destacar dos demais, tá? Clica nessa playlist aqui e a gente se vê no próximo vídeo.